Paulo Santana, amém? Deus, somos gratos a Ti por tudo. Obrigado, Deus, pelo livramento, visto e não visto, pois aqui está o Teu servo, Deus, que o Senhor possa usar ele nessa noite, com o poder de graça, que ele seja um instrumento de Tuas mãos para fazer tão somente a Tua vontade. Nós oramos, Te agradecemos e todos dizem... Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento o povo que vai morar no céu com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, que uma vez mais Ele me permite conhecer mais uma partícula do povo de Deus, povo este que irá morar no céu. Para mim é uma grande honra estar hoje aqui ministrando a palavra de Deus. Toda vez que eu subo a um altar, eu subo com tremor e temor, para entregar aquilo que Deus colocou em meu coração. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, na pessoa de Marcos Carvalho, pastor presidente, pela confiança, de nos permitir estar ministrando aqui. Louvo a Deus também pela vida de Marcos Nunes, vice-pastor, e aos líderes Gisele e Alisson. Deus continue abençoando. Em especial agradeço também pela vida de Robson, que foi um canal de bênção para que estivéssemos aqui. Mas que Deus abençoe toda a juventude, que Deus abençoe a esta igreja, que Deus abençoe a cada lar representado aqui. Que vocês possam estar com ouvidos atentos para ouvir a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Quantos encontraram a palavra de Deus, diz amém? A mesma diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos pode glorificar a Deus por esta palavra? Maravilhas. Queridos e amados irmãos, quando cheguei, peço perdão pelo horário, houve um contratempo, Robson? O dia bastante agitado, mas graças a Deus que estamos aqui. Ainda peguei a irmã ministrando que a conferência encerra hoje, mas a nossa intimidade com Deus, a nossa devoção com Deus é algo contínuo. E para entendermos isto, esse tema se aplica muito bem a esta realidade. Isto porque, irmãos, se observarmos o livro de Romanos, Lutero, ele expressa que este livro é tão importante que nós cristãos deveríamos ler, entender, decorar e praticar. Ele considera Romanos e Gálatas dois livros extremamente importantes, isto porque muitas doutrinas bíblicas estão baseadas nestes livros de Paulo, mas a Bíblia, ela se renova a cada dia. Em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo nos mostra como devemos viver uma vida de devoção a Deus. Porém, se a gente observar, toda obediência e entrega só são possíveis porque Jesus Cristo primeiro se entregou como sacrifício perfeito. Então, para entendermos Romanos 12, a gente precisa ler os 11 capítulos anteriores, que ele vai estar dando instrução e trazendo à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós. A partir do capítulo 12, ele vai nos cobrar de como devemos nos comportar, a saber, pelo exemplo de Jesus Cristo. Paulo disse que sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se nós temos que imitar alguém, que este alguém seja Jesus, porque ele é modelo, porque ele é referência, porque ele é exemplo, porque ele foi tudo em todos
para nos salvar com um único sacrifício. A vida cristã, ela é repleta, é o reflexo da cruz. E Jesus se entregou por nós para que nós nos entreguêssemos a Ele. Ou seja, Ele se entregou por nós para que nós nos entregássemos para Ele. Quando a gente entende a profundidade da entrega, a gente percebe que, às vezes, se olharmos para dentro de nós, vamos observar que muitas das vezes damos tão pouco para o que Ele merece. Certa feita, um homem, um americano, ele disse, se ele entregasse toda a sua vida em devoção a Deus, também não seria suficiente comparado ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se entregássemos todo o nosso dia, as nossas primícias, ainda assim não seria suficiente. Porque a nossa vida cotidiana, a agitação, os afazeres, tem roubado muito o nosso tempo. Está nos sufocando, irmãos. E muitas das vezes procrastinamos, deixamos de dar o melhor para Deus, deixamos de dar o melhor para o Senhor. E muitas das vezes passamos um dia que falamos tão pouco com Deus. Quanto isso, Deus, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter intimidade com você. Mas a intimidade tem que ser um reflexo da tua busca. Porque a dimensão do teu olhar vai revelar a intimidade que você tem com Deus. Se você olha para Deus, se você olha para cima, vai revelar-se a intimidade que você tem com Deus. Porque o homem é quem fere o relacionamento com Deus. Mas Deus não deixa de cumprir os seus desígnios. Adão pecou, mas Deus desceu ao jardim. A única coisa que faz separação entre um homem e Deus é o pecado. Adão pecou, mas Deus desceu ao jardim. E eu não estou fazendo apologia ao pecado, porque vamos pecar e vamos ser renovados. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que quem se afasta de Deus somos nós. Mas pare para pensar, se você viver intensamente buscando a Deus, você vai encontrar Ele como Ele realmente é. Quem busca a Deus acha, quem pede recebe, quem bate, abre-se-vos-á. Deus, Ele quer se revelar para você, mas à medida que Ele vai se revelar para você, vai estar computada no que você está oferecendo para Ele. E o que é que você está disposto para oferecer nesta noite? Precisamos entender e vamos entender à luz da Bíblia o que é que se remete ao verdadeiro sacrifício. Para contextualizarmos, precisamos voltar na antiga aliança, a saber, no Antigo Testamento. Pois eu quero diferenciar para os irmãos a diferença entre sacrifícios, holocaustos e oferta queimada. No sistema levítico, cada oferta tinha um propósito, a saber, o holocausto, que também pode ser considerado oferta queimada, era o sacrifício em que o animal era queimado inteiramente no altar. Isto se remete ao holocausto. Já os sacrifícios expiatórios, ou seja, era em prol do pecado da culpa, era o que era apresentado anualmente como expiação para perdão dos pecados. Isto na antiga aliança. E tinha também os sacrifícios pacíficos, aonde parte desta oferta era em prol do sacerdote e parte da oferta era queimada. Agora perceba, irmãos, na nova aliança a partir de Cristo, eu quero confirmar para os irmãos que com a morte de Jesus na cruz, todos os sacrifícios do Antigo Testamento foram cumpridos em Cristo. Observe, em Hebreus capítulo 10, versículo 12, Cristo tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Ou seja, na antiga aliança, as pessoas tinham uma necessidade de oferecer sacrifícios contínuos, mas em Cristo. E oferece um único sacrifício, o suficiente para nos redimir.
O sacrifício perfeito, porque na antiga aliança não era qualquer animal que era sacrificado. Era o melhor animal que eles tinham. E sabe o que foi o que Deus ofereceu para vocês? O melhor que Ele tinha. Deus prova o seu amor para conosco, que enviou Jesus para morrer por nós. E este amor é tão grande, é tão maravilhoso, que Deus está provando o amor pela humanidade, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. O autor não consegue descrever. É uma tal, é tão profunda. Mas perceba, Jesus também demonstrou amor, porque Ele se entregou. Não foi os sacerdotes que matou Jesus. Não foi os judeus que mataram Jesus, não foi Pilatos, tampouco Herodes. Foi Ele que se entregou por você, lá no madeiro, para você ter vida, e vida com abundância. A pergunta que não quer calar é o que nós estamos oferecendo para Ele. Tem pessoas que estão pecando voluntariamente. A Bíblia diz que aquele que peca consciente é como se estivesse pendurando Cristo novamente no madeiro. Sabe o que é isso? É não valorizar o que Ele fez. Estou trazendo provas contundentes aqui para vocês entenderem a necessidade real que temos de viver uma vida de santidade a Deus. O holocausto, uma entrega total, ela foi cumprida também em Jesus, que em Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O caminho da redenção tinha que ser pela morte de um inocente, que os antigos profetas tinham profetizado. Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer, ninguém capaz, mas o seu filho, ele foi oferta voluntária, para morrer por mim e por você. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Este versículo está em Hebreus 9, 12. Não foi sangue de bode nem bezerro. Se aquele sangue foi suficiente para um perdão, aqui foi um sangue, queridos, de Jesus, sangue real, sangue precioso. Ele derramou todo o seu sangue na cruz, que alguém quando atravessa ele, transpassa ele com uma lança, já não tinha mais sangue, porque ele derramou todo o sangue dele no caminho do Gólgota, aquele cenário terrível. Ele se fez maldito, se fez maldição por nós, carregou uma cruz que não era dele, para te dar vida, para que você tenha uma vida de abundância. Eu quero que você sinta no teu coração uma enorme gratidão por isso, mas que mais do que gratidão, e seja as tuas atitudes em se entregar verdadeiramente para Ele. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. E a morte dele agora vai quebrar o que a lei tinha estabelecido. Sacrifício anual. Agora ele nos deu livre acesso. O véu do templo se rasgou.
E hoje, você não precisa de um sacerdote para intermediar o teu sacrifício. O teu sacrifício já não é mais com peso morto, é um sacrifício vivo. Você tem livre acesso. Jesus foi o sumo sacerdote. Ele entregou um único sacrifício. Ele se entregou por nós. Ao destrincharmos o livro de Romanos, a partir do versículo 1, quando Paulo fala, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está fazendo uma conexão com o holocausto, ou seja, uma entrega total. Agora perceba, em Efésios capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz que Cristo se entregou por nós. Observe o que está escrito. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ou seja, Cristo aqui está nos ensinando a ser Ele como modelo. Então nós precisamos nos espelhar nele. Andai também em amor. Isso já é uma vida de renúncia, irmãos. Já vamos viver não segundo o cursor da carne, mas sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, a nossa resposta é viver uma vida consagrada. Nós não oferecemos mortos, mas vivos diariamente. O teu sacrifício tem que ser diário. Se na antiga aliança o sacrifício era anual, hoje a nossa responsabilidade é muito maior. É sacrifício diário. A ausência de um sacrifício de hoje pode te esfriar espiritualmente. Mas a comunhão com Deus, ela não tem que ser só nos momentos de dores, só nos momentos de luta, só no momento de provação. Vai buscar Ele só quando está precisando. Porque tem muitas pessoas que até descrente só busca a Deus nestas horas. Aí lembra de alguém que é cristão. Mas temos que ter vida, temos que ter devoção com Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando o decreto chegou, a Bíblia diz que já era de costume dele orar. Então precisamos ter devoção com Deus. Porque se nos desligarmos dele, irmãos, ficamos vulneráveis, desprotegidos. Mas se nós estivermos ligados a ele, é diferente. Nós temos que ser como a videira verdadeira, o que está em João 15. Interligados, enxertados nele. Para quê? Para vocês produzirem frutos. E a Bíblia diz que sem ele, nada podemos fazer. E quem produz fruto, ele vem, ele limpa, para que vocês possam produzir ainda mais frutos. Deus, ele quer tratar. Deus, ele quer limpar, mas para isso precisamos cuidar, regar da nossa vida espiritual. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus o sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque os tais sacrifícios Deus se agrada. Deus, ele quer sacrifício, irmãos. A Bíblia diz que não é tempo mais de rasgar as vestes. É tempo de rasgar os nossos corações. Corações aquebrantados na presença de Deus, para viver o novo do Senhor. Uma entrega total do corpo e da vida. Não é apenas parte, mas tudo. Mente, coração e atitude. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Como você pode glorificar a Deus com o corpo? Observe. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos,
porque fostes comparados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus, o vosso corpo e o vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz: conservai o vosso corpo, alma e espírito, de forma irrepreensíveis, aguardando o dia do Senhor. O corpo, o pó, ele pode voltar para a terra, mas nós precisamos fazer dele um canal de bênção para o Senhor. Nós não vivemos deixando a vida nos levar, nós vivemos sendo guiados por Deus, e para isso precisamos renunciar esta carne, para que ele venha sobressair em nossas vidas, em nossa mente, em nosso coração. Que nós viemos entender isto, irmão, e que viemos nos dedicar para estar mais perto de Deus, porque eu tenho certeza que assim ele se revelará para você. Renunciar ao mundo e os seus padrões. Não deixe o mundo, não deixe moldar pela cultura contrária à de Deus. Em 1 João, capítulo 2, 15, 16, diz: não ameis o mundo e nada o que o mundo há. Porque quem ama o mundo é o quê? O amor do Pai não está nele. Nós não podemos, apesar de estarmos aqui, não podemos viver nos prazeres do mundo. Queridos, a vida é tão prazerosa em servir a Deus. E as pessoas estão presas em viver uma vida de aventura. Porque quem não conhece o verdadeiro sabor de servir a Deus, qualquer coisa serve. Mas quem realmente já experimentou a presença de Deus, não abre mão do que tem por nada. Um dia um teólogo inglês, ele disse que se prostrar para a rainha Elizabeth era algo comum e não tinha um peso tão grande para ele, porque ele já se prostrou um dia diante dos reis dos reis. A Bíblia diz que a terra é escabelo dos teus pés. Os cabelos é aquele instrumento que o rei usa para descansar os pés. Esse teólogo, ele estava querendo dizer que ao se prostrar já para Jesus, este é o maior benefício que alguém pode ter. Dizer: eu sou o teu servo, o Senhor é o meu Deus. Mas como é que você pode renovar a sua mente? Deixe que a palavra e o Espírito Santo nos transformem. Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24 diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado na verdadeira justiça e santidade. Aí Pedro diz: sede santo, como eu sou santo. Irmãos, pode parecer, nas entrelinhas é difícil. Mas se Deus levantou homens para instruir, para te dizer que é possível você viver uma vida de santidade, é porque conseguimos. Sem a santificação, irmãos, ninguém poderá ver a Deus. Mas é tempo de nos santificarmos, irmão. É tempo de nos separarmos. É tempo de mortificar a carne e vivificar o espírito. Porque um dia a trombeta vai soar e vamos para a glória. Eu quero centralizar esta mensagem em Cristo Jesus, irmãos. E Cristo, ele é o sacrifício perfeito. E nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Antigo Testamento, ele trazia exigência para os sacrifícios contínuos, mas Jesus ofereceu um único sacrifício. Nós sacrificamos o nosso corpo com ferimentos.
Porque o sacrifício físico já foi consumado em Cristo. A nossa entrega hoje é a vida de obediência e santidade. Hoje o mundo afora está fazendo o oposto. Está sacrificando a parte física. Jesus não está mandando nós nos sacrificarmos o nosso corpo fisicamente. Mas é para protegermos ele que colocamos ele em sacrifício. Paulo, espiritualizando isso, ele diz: eu carrego em mim as marcas de Cristo. As marcas que o crente carrega, irmãos, é espiritual. O mundo lá fora, que está acumulando cicatrizes, mas não são cicatrizes que se aproximam de Deus. É pelo contrário, são dores e feridas que está distanciando eles de Deus. Depressão, síndrome do pânico, tantas coisas que o mundo lá fora vivem. E nós temos a oportunidade de vivermos uma vida de relacionamento com Deus e evitarmos todos esses traumas. Mas tem um peso, tem uma responsabilidade. E deve haver uma oferta voluntária. Tem uma palavra chamada volição. É uma entrega consciente. A psicologia usa muito essa palavra. Porque quando você quer, você consegue. Mas às vezes não estamos tão determinados para vivermos uma vida de devoção. Às vezes priorizamos outras coisas, ao invés de priorizarmos o que realmente importa. O nosso cursor, a nossa vida, está mais apegada às coisas terrenas do que ao céu. Eu tenho que me formar, e não é errado isso. Eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter um bom trabalho. E vivemos embaraçados nas coisas desta vida. E se olharmos para nós mesmos, o que é que nós estamos fazendo para garantir espaço e morada no céu? Da primeira vez ele sangrou por mim e por você. O que é que você tem feito para ele? Nós temos que valorizar o que ele fez. De que forma? Sendo um sacrifício vivo. Não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. É uma entrega total, irmãos. Não é parcialidade. Não posso entregar qualquer coisa para ele, eu tenho que entregar o melhor. E o que é o melhor que você trouxe nesta noite? Tem gente que acha que a oferta é só trazer o dízimos e ofertas, fisicamente, dinheiro. Não. Não é isso que é mais importante. A maior entrega que você pode dar não é financeira. A maior entrega que você pode dar é você mesmo. É o teu coração. É o teu interior. São as tuas vontades. O que é que você está disposto a entregar para ele? Ainda assim, saiba que tudo que você entregar não chega perto do que ele fez. Precisamos viver uma vida, irmãos, mais íntima, mais íntegra para Deus. Nós não devemos conformar com este mundo, mas conformar com Cristo. Tem muita gente que vive uma vida conformada, aceita tudo. Mas se tem transformação de pensamento, mentes renovadas, vocês vão experimentar a vontade boa, perfeita e agradável. Queres pregar as cartas paulinas, principalmente os versículos? Isso demanda muito estudo. Porque cada trecho, cada vírgula tem uma profundidade imensa nas entrelinhas para podermos explicar tudo. Eu estou passando aqui com uma visão panorâmica para vocês, pelo menos terem entendimento daquilo que eu quero aplicar para vocês. Sobre entrega, sobre sacrifício. Estamos falando nesta noite de sacrifício vivo.
E o maior exemplo que você tem de sacrifício vivo é o próprio Jesus. Porque o sacrifício dele não foi em vão. Porque o sacrifício dele, ele não continuou naquela cruz. Alguns pregam ele e penduram ele e sustentam ele em um crucifixo. Mas nós sabemos que ele está vivo. A cruz não conseguiu segurar Jesus. Nada conseguiu parar Jesus. Ele está à destra de Deus. Ele está vivo. Se você verdadeiramente sacrificar hoje, você continuará vivo. O teu sacrifício não é para te afastar de Deus. O teu sacrifício hoje é para fazer você continuar mais perto dele. E se fisicamente você não estiver aqui neste mundo, culpa, você vai viver eternamente com ele. O sacrifício de Cristo foi único, irmãos, completo e suficiente. Ele ofereceu o corpo, o sangue e a vida. O que é que nós estamos oferecendo? Pare para pensar, irmãos. Comece a fazer uma autoanálise. O que é que você tem oferecido para Deus? A questão é, o que eu estou oferecendo para Deus é o que Deus quer que eu ofereça? O que eu estou entregando para Deus é realmente aquilo que Ele merece? Porque eu aprendi uma coisa, o noivo, ele é exigente. Ele não aceita qualquer coisa. Se você olhar à luz da Bíblia, tudo que Deus fez, ele tinha exigências, padrão, altura, profundidade, medida. As vestes têm que ser limpas. Então você está em um alto padrão. E às vezes fazemos tudo relaxadamente. Ele merece o melhor. E o melhor não é qualquer coisa. O melhor é você mesmo. É uma entrega racional. É uma entrega consciente. O que é que você está disposto a oferecer hoje para o Senhor? Não somos chamados a morrer por Ele, mas a viver para Ele. Tem muita gente que acha que entregar a vida é ir para um lugar arriscado, se expor, viver a vulnerabilidade. Não, não é dessa forma. Temos que ter estrutura. Mas realmente viver a vida é viver para Ele. Agora, se Ele disser, faça isso, faça. O coração do homem, irmãos, considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se a gente realmente está disposto a entregar o melhor para Deus, Ele vai dirigir os nossos passos. Ele vai nos guiar. Ele vai nos direcionar. Irmãos, se coloque de pé. Caminho para concluir. Um sacrifício vivo. Se você está vivo hoje, você precisa reagir. Mas aqueles que têm ouvido, que ouçam. O verdadeiro avivamento, queridos, vem através da luz da palavra de Deus. E hoje vocês estão aqui, irmãos, sedentos. E muitas das vezes precisamos entender que um culto, ele não é só um ato de receber. O principal propósito de um culto é entregar. Será que realmente nós viemos hoje aqui para entregar?
Porque às vezes saímos de casa já com um pensamento de forma errada. Eu quero receber, porque eu preciso de cura, porque eu preciso de resposta, porque eu preciso descansar a minha alma em Deus. Será que você sai de casa com alguma oferta? Será que você sai de casa com um pensamento dizendo: eu vou entregar o melhor para Ele? Aleluia. Será que você está disposto a abrir mão de tudo em prol dEle? A Bíblia diz que Jesus amou o jovem rico. Ele queria a vida eterna, mas ele não queria viver uma vida de renúncia. E o fato de Jesus amar ele, Jesus não mudou a sua posição para agradá-lo. A questão é que quem temos que mudar somos nós. Nós precisamos ser uma mudança verdadeira. Queridos, não é tempo mais de vivermos distraídos. Não é tempo mais de vivermos distantes. É tempo de nos aproximarmos dEle. É tempo de estarmos perto dEle. Não devemos nos conformar, irmãos. Nós temos que ser inconformados com o sistema, com o mundo, com o pecado. Não devemos aceitar estas coisas. Mas hoje eu quero te convidar a você entregar o teu melhor. Quando Caim e Abel ofereceram aquele sacrifício a Deus, Deus só aceitou um sacrifício. Sabe o que Deus está querendo dizer? Pode até ter entrega, mas muitos sacrifícios não estão sendo aceitos. Sabe qual é a certeza disso, irmãos? Quando você entrega verdadeiramente com o teu coração, Deus diz assim, ó: eu testifico a entrega de cada um. Mas quando entregamos de qualquer maneira, é como se estivesse batendo um ponto. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas o Senhor está cobrando muito para entrega. Eu tentei fugir desta palavra, mas o Senhor me estava muito no meu coração. O maior exemplo e modelo de entrega foi Jesus. Para finalizar, eu vou trazer um exemplo. Tem agora Barrabás e Jesus. A ideia era libertar um preso. Era cultura, era tradição. E mesmo tendo um culpado e um inocente, um bandido e um homem justo, o povo escolheu Barrabás. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Na Bíblia, todo nome que antecede por Bar no original significa filho. Bartimeu, filho de Timeu, Barrabás, ele também é filho. Agora temos o Filho de Deus e o Filho dos homens. Mas Jesus se entregou para o culpado ser livre. Jesus entregou-se em pró das nossas vidas. E o que é que nós estamos entregando para o Senhor? Você tem motivos de sobra para entregar para Jesus aquilo que Ele merece. Quando a oferta ela é entregue no altar, ela é consumida. Em Levítico, esta oferta, o fogo era queimado e permanecia aceso. Mas tinha que limpar as cinzas. Eu não posso oferecer sacrifício para Deus e para o mundo. O meu sacrifício não pode ser dividido. O meu sacrifício tem que ser inteiramente para Ele. Eu não posso entregar parte do sacrifício.
Eu tenho que dar o melhor que eu tenho para Ele. Totalidade. Quando você limpa, quando você dá o melhor, quando você trata aquilo que você está dando, eu quero profetizar para a tua vida. Vai permanecer crente, vai permanecer vivo. A conferência está acabando, mas eles vão permanecer enraizados em Jesus. Não troque a presença dele por nada. Não troque Jesus por nenhum prazer, pois o melhor prazer que eu tenho é estar no átrios do Senhor. Fecha os teus olhos. Comece a entregar agora o melhor que você tem. Ele te ouve, Ele te entende. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. E eu estou te convidando a você, através da oração, rasgar os vossos corações diante da presença de Deus. Eu te convido nesta noite para vocês se entregarem com o vosso corpo, alma e espírito. Entregue o melhor que você tem. O teu sacrifício é vivo. Se você está entregando sacrifício vivo, então reaja. Porque hoje o Senhor diz assim, ó: enquanto vocês me entregam o perfeito louvor, enquanto vocês entregam as tuas vidas em minhas mãos, eu cuido de vocês. Hoje eu estou sustentando as vossas vidas. Hoje eu estou dizendo, vão permanecer. E tudo isto é para vocês experimentarem a boa, perfeita vontade de Deus. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores, elas enriquecem. Vale a pena permanecer fiel. Vale a pena escolher Jesus. Vale a pena querer estar na igreja. Vale a pena viver uma vida de renúncia, porque tem recompensa. O céu é real. O céu é real. Aonde Ele estiver, você também estará. A promessa vai se cumprir. Ei, pode ter lágrimas, pode ter dores aqui na terra, mas tem uma promessa para o teu coração. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, nem prantos, nem tristezas. Estas coisas serão passadas. Se entregue ao Senhor. Viva uma vida de entrega. Ofereça o teu melhor para o Senhor, que hoje Ele recebe o teu sacrifício. Abençoa cada um dos irmãos, Senhor. Cada vida, cada entrega, que eles possam permanecer firmes, constantes e abundantes em tua obra. Aplauda ao Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a amada igreja do Senhor.